Porque o que a gente vê muito por aí são clínicas sem processos, né? Sem entregar o que realmente prometem. E é uma coisa que a Dentelli não faz, né? Eu acho que a Bethel pode falar muito sobre isso, né? Que ela já viveu em muitas clínicas, ela teve muitas experiências em clínicas de pessoas, deles prometerem muita coisa. E quando chega na hora, não é nada daquilo, né, Bethel? Eu trabalhei em alguns lugares e realmente conhecendo, assim, ouvindo a história da doutora Rayane, a gente sabe que se depara com essa situação muitas vezes, assim, de não ter, de hoje você não ter dificuldade de encontrar uma clínica que realmente tem um atendimento humanizado, se preocupa em realmente entregar o melhor, entregar com qualidade, né? Fazer com excelência e não ver o paciente ali só como um número ou só mais uma pessoa que vai entrar e sair. E ao longo dessa minha caminhada, o que eu vi em relação à franquia é a falta de assistência, falta de suporte, falta de direcionamento, falta de processos, né, que daí dificulta a entrega do resultado. Porque muita gente também começa como a doutora crua, né, sem ter ali o caminho da felicidade. E ele aí justamente escolhe uma franquia para poder ter esse respaldo, né? Ter esse suporte. Ter o caminho modelo por onde seguir, né? Já validado, que já acontece, que já tem sucesso. Opa, então é aqui que eu vou, né, apostar. E aí, às vezes, você não tem, né? A expectativa não é atingida. E aí, você se frustra, se decepciona. Muitas fecham, não conseguem dar sequência. Outras estão aí, mas estão entregando um trabalho ou não estão entregando uma qualidade, uma excelência, né? O que tu mais via dentro dessas franquias? É exatamente isso, sabe? Essa falta de suporte, essa falta de assistência, esse batalhar... Suporte é o quê, assim, Bethel? Por exemplo, quando o sócio provavelmente pensa, vou, né, apostar no modelo de franquia. É prometido um faturamento, é prometido uma lucratividade... E aí, na prática, não acontece, não chega lá, né? Não chega no faturamento, não chega na lucratividade. E aí você não vê um suporte da franquia de te ajudar a chegar lá, de entender o que está acontecendo, de te acompanhar, de desenvolver, de olhar de perto. Peraí, dá aqui tua mão, vamos lá juntos, deixa eu entender o que está acontecendo dentro da unidade. Né? Ou talvez dizer assim... a gente tá fazendo errado aí, né? Talvez na tua região vai funcionar diferente. Porque se ele prometeu, ele tem um método pra te ensinar a vender aquele faturamento que ele prometeu, né? Ou não. Aí na prática era pra ele problema. Ter, né? Quando vende, né, a ideia, ou quando vende o sonho, é isso, né? Eles prometem muito, mas são promessas irreais, né? Que depois, na prática mesmo, a gente não vê isso acontecendo, né? E também não tá acontecendo. Eu sei, é muito parte de quem tá vendendo o sonho, aí tem lá na outra ponta, o franqueado também tem que fazer a parte dele, mas nesse meio aí tem que ter um supervisionamento, uma supervisão, né? Um acompanhamento, um desenvolvimento, processos, né? Pra te ajudar a chegar lá. E a gente entende que pega muita gente que tá começando do zero, né? Tem muita gente que, inclusive, nem é dentista, que começa um negócio. A gente não tá querendo demonizar o sistema de franquias, mas tem uma coisa que acontece na nossa sociedade, que é o seguinte: a maior parte das coisas não é boa. Se você parar para pensar de todos os seus amigos, as pessoas que você conhece, é a maior parte que é de excelência? Provavelmente não é. Assim como não é a maioria dos médicos que é bom. Nem a maioria dos dentistas não são os melhores. Geralmente é a minoria que, de fato, se dedica, estuda, excelência, tem virtudes. Então, se as pessoas são assim, você não vai esperar que a maioria das empresas seja boa. Não é assim. É uma minoria das empresas que é bom. Assim como as franqueadoras. Infelizmente, não é a maioria das franqueadoras que é boa. Mas existe uma minoria que, de fato, é boa. Só que o que acontece é que essas ruins, elas fazem tanto barulho, e elas vendem tanto que elas acabam né? prejudicando o nosso mercado, né? Então, muitas pessoas têm uma visão ruim da franquia por conta destas empresas que elas vendem um sonho, mas elas não assumem o compromisso de te ajudar. Sim. E muitas vezes aí infelizmente, tem empresas que elas nem têm um negócio que parar de pé. Não existe. Mas elas vendem
um negócio bonito, sabe? E é muito triste porque a pessoa que quebra, poxa, é uma pessoa que tá ali batalhando, que tem um sonho. Sonhou, né? E que no fim ela acaba sendo ruim porque ela maltrata os funcionários, ela não paga fornecedor, ela destrata paciente. Nossa, ela se ferra bastante, né? Mas é porque, infelizmente, ela acabou fazendo um negócio com a franqueadora errada. Né? E isso tudo são aprendizados que a gente trouxe. Porque assim como é franqueadora, são clínicas na nossa região. A esmagadora maioria é medíocre. É péssima. A gente sabe pelos pacientes que vêm pra gente. Sim. E nós somos uma clínica especialista em fidelizar paciente. Paciente que chega lá não vai mais embora. Né? Então a gente tem muito essa visão de mercado. E como a gente é uma empresa atrativa, sempre tem profissionais lá pra gente entrevistar, querendo trabalhar conosco. E a gente acaba sabendo os bastidores, né? Do que está acontecendo no mercado. E olha, às vezes a gente desanima com o que a gente vê, mas quando a gente ouve o que acontece por trás é inacreditável, né? É o que eles fazem com os pacientes. Uma vergonha, né? Acaba que banaliza a odontologia, né? Desvaloriza também. E se a gente olhar por uma ótica positiva, isso é uma baita oportunidade. Porque muita gente olha para o mercado e pensa assim, cara, eu não vou empreender. Porque olha, já tem tanta clínica odontológica, tem tanta, mas a maioria é medíocre. E o ponto ruim delas, o pior ponto delas é que elas não fidelizam o paciente. Não. O paciente que tem contato com elas nunca vai mais lá. Então você tem uma imensidão de pacientes que estão aqui, ó, soltos, porque eles não são fiéis a ninguém, porque ninguém conseguiu conquistar o coração deles. Então quando você chega com um modelo que realmente entrega valor, excelência, cuidado e respeito, é a história da Dentelli. Né? A gente está numa região que é concorridíssima e nós somos... Cara, nós com 40 mil reais emprestados, nós somos a referência da nossa região. A gente tem um resultado aí de $500 mil faturado todo mês com consistência, não é sorte. É consistência. Uma clínica pequena até de estrutura comparada com muitas aí. Exato. Né? E quando a gente chegou, a gente enfrentava clínicas milionárias. A que a Bethel trabalhava, cara, nós já passamos babando lá na frente muitas vezes. Cara, a melhor estrutura era linda. O melhor estacionamento, o melhor ponto, tudo que tem de melhor era ela. Eu sonhava um dia ser ela. E eles não conseguiram parar de pé, né? Não. Tanto que hoje nem existe mais a clínica. Sabe? E eles abriram exatamente no mesmo ano que a gente abriu. E o pior é que eu acabei conhecendo os sócios daquela clínica e a gente vê que são boas pessoas. Isso. São pessoas que queriam prosperar, são pessoas que queriam tratar bem o paciente, mas eles deixaram um rastro de destruição pelo caminho, porque eles confiaram numa franqueadora que não deu suporte e que pelo jeito não tinha um modelo que parava de pé, porque eles tentaram executar, não funcionou, né? E a gente, no mesmo período, porque essas duas clínicas que eu tô falando que quebraram, abriram em 2019, a gente abriu em 2019. Então no mesmo período, então não dá para culpar crise, não dá para culpar corona, nada. Porque a gente prosperou justamente nesse período, né? E tem esse resultado tão extraordinário. Por quê? Porque a gente entrega valor e fideliza o paciente.